O segundo carro híbrido mais vendido do Brasil, que faz 17 km por litro de média e que está com seminovos cada vez mais perto de um preço interessante. Hoje o teste é com o Corolla, mas com ênfase no sistema híbrido. Então esse é o já conhecido Toyota Corolla Sedan, que está disponível em versão híbrida no Brasil há algum tempo, perto de 2019, e que recebeu algumas mudanças de visual desde então, para se tornar cada vez mais competitivo no segmento. Ele é líder de categoria, tanto como sedã e tanto como veículo eletrificado, e por essa razão a gente vai fazer um teste com ele hoje, mas dando bastante ênfase nisso aqui, que é a tecnologia híbrida dele, que é o que mais interessa para o nosso canal. Bom, primeiro agradecendo a Toyota Barigui, que emprestou o modelo. Esse aqui é um Altis Premium, é a versão mais completa do Toyota Corolla, ou seja, ele além de ser o Altis, tem um kit Premium e até alguns acessórios. E de início, quero dar uma passada aqui ao redor dele para mostrar um pouco da carroceria. Nesse caso, é o sedã, né? Então, por ser também a versão mais completa, tem rodas bem grandes, diamantadas, teto solar. Aqui toda a identidade visual nova do modelo, que conta aí com faróis Full LED, faróis de neblina em LED. Aqui até no símbolo da Toyota, o azul, identificando que esse aqui é um modelo híbrido. Ali no para-brisa, pode ver até que tem um radar, que é justamente aí dos sistemas semi-autônomos, que eu já comento com vocês. E dando uma volta ao redor dele, podem ver que essa versão aqui até tá com calhas de chuva, que são um acessório da Toyota como concessionária. E ele, em termos de carroceria, é bem semelhante aos Corollas anteriores. Vocês lembram ali até do 2015 e tudo. E dos aprimoramentos, farol dianteiro ali. Aqui temos um LED traseiro. Os piscas também se tornaram em LED. Esse é um pouco do desenho externo dele. Passando aqui para os detalhes de conjunto, vale a gente dizer que é um carro sim comprido. A gente fala num comprimento de 4,6 metros, um entre-eixo de 2,7 metros e por isso ele também é um sedã bem espaçoso. Mostrando aqui a logozinha híbrido, que conta aqui na lateral dele, do Corolla Cross também e também do Prius. Retrovisor, pisca em LED também. E vamos passar um pouco ali para a parte de dentro, para a gente poder se aprofundar nos detalhes. Abrindo a porta, podem ver que ele tem um interior aqui claro na parte superior, em contraste com os bancos, muito porque essa aqui é a versão Premium, né? Então só ela conta com isso. Teto solar, espaço interno aqui, bem interessante e bem bonito também. Agora quando você entra, vou sentar ali para poder mostrar a visão do cockpit. Aqui a tela digital dele, que é hoje o painel. Ele tem um painel digital, multimídia e ar-condicionado dual zone, exclusivo da versão mais completa. Câmbio automático, freio de mão, câmbio automático CVT até inclusive. E esse aqui é um pouco do interior dele. Tem um acabamento legal, ele é todo estofado na parte superior, aqui na parte de baixo. Os bancos tem uma textura bem confortável. Atrás também das portas ele vai ser ali de soft touch. E agora vamos dar a partida, que é onde a conversa começa a ficar interessante, principalmente pelo sistema híbrido. Então, piso no freio, dedo no botão, botão fica aqui. Botãozinho também em azul, né? Para vocês darem uma olhadinha. E liguei ele. Já apareceu o Corolla, fez ali a leitura. Agora ele já iniciou a rádio, que eu já notei que sempre inicia com o som ligado. Bom, vamos passar aqui para o painel. De início, o painel de instrumentos aí digital, né? Com várias funções, várias telas. Aqui os assistentes semi-autônomos dele. Você consegue configurar, consegue até trocar aqui o layout do painel. Vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui o painel analógico dele, que é interessante, ao mesmo tempo que ele é um pouco retrô, assim, se for prestar atenção. E aqui ele já mostra logo de início o sistema híbrido, que é onde eu quero deixar o maior foco. Bom, sobre o painel, aqui no lugar do conta-giros a gente tem mostrando que o carro está desligado quando aqui está com a chave desativada.
Aqui quando está carregando a bateria, uma zona de economia e o modo Power, que é como se você estivesse acelerando o carro. O que acontece por aqui? Quando o carro está no regime econômico, como agora o carro está ligado no Red ali, ele aparece com a setinha aqui tranquilo. Se eu acelerar, vocês vão ver que ele já ativou o motor a combustão e identifica aqui que o motor a combustão está enviando energia para carregar a bateria e que a carga dessa bateria, se você parar para prestar atenção, ela é indicada em azul aqui embaixo. Então veja que o motor a combustão está fazendo essa recarga no momento, já que aqui ele é um híbrido do tipo não plug-in, ou seja, ele não pluga na tomada. E justamente por ele não ser plug-in, ele conta com uma bateria bem compacta e quem fica responsável por carregar ela é o motor a combustão, junto da energia dos freios e da desaceleração. Essa bateria, tô deixando a foto aqui para vocês verem na tela, ela tem 1,3 kWh de capacidade, o que é pouco. Um híbrido plug-in tem em torno de 10, enquanto um carro 100% elétrico vai chegar ali em 50, 70 e os carros mais caros até 100. E essa bateria do Toyota Corolla, ela é compacta a nível de ficar aqui atrás. Essa bateria vai ficar aqui embaixo dos bancos traseiros, ela fica aqui nessa posição, pois vocês podem ver aí no vídeo como é que ela fica posicionada. Tô colocando aqui uma foto para vocês darem uma olhada. E o objetivo é justamente não encarecer tanto o veículo, não aumentar tanto o preço, e nesse caso ela acaba dispensando a recarga. Ah, isso é 100% bom? Depende, porque não é tão eficiente. O carro roda muito pouco no modo elétrico, mas ele aumenta o consumo e é aí que está o grande foco desse sistema da Toyota. Então, sobre o sistema elétrico, já adianto que tem um modo aqui para você ficar 100% elétrico, que é o EV Mode, que é o Electric Vehicle Mode. Ele tem até modos de condução, mas isso aqui não interfere um com o outro. Só que esse sistema elétrico, ele vai permitir uma rodagem média de até 3 km somente no modo elétrico, e isso quando a bateria está carregada, e essa recarga ela vai acontecer pelo motor a combustão, claro. E nesse caso, o objetivo é que os dois motores fiquem sempre se alternando. O que acontece aqui? Quando você liga o Toyota Corolla, veja que agora ele ligou no modo elétrico e vai permanecer no modo elétrico um bom tempo. Tá até aparecendo aqui o EV. Aí quando você está rodando com o carro, em várias situações, ele liga o motor a combustão, ele desliga o motor a combustão, e na prática tudo isso é para conseguir aumentar o consumo, que nesse caso está marcando até aqui, pensando que eu tô com o carro andando aqui em circuito bem fechado justamente para teste, 13 km por litro. Então assim, ele está bom de consumo mesmo andando com tranquilidade. Depois eu vou dar uma volta com ele e vocês vão poder ver o que acontece. E o legal, a autonomia de 428 km, com o ponteiro ali do combustível bem abaixo, assim, veja que a gente está em quase 1/4. Então esse é o foco principal desse sistema da Toyota. Antes da gente mostrar ali o motor, quero passar por alguns pontos desse aqui, se é a versão mais completa. E a gente tem farol alto automático, farol alto no caso de Full LED. A gente vai ter todos os assistentes semi-autônomos. Ele tem aqui, se você olhar, detector de colisão, leitura de faixa, aqui é o piloto automático adaptativo, e tudo isso permitindo uma condução cada vez mais semi-autônoma e que a gente consegue acompanhar por aqui numa tela que mostra que o sensor de faixa está ativado ou que o sensor de colisão e o piloto automático adaptativo está ligado. Veja aqui, radar pronto, e aqui o ícone do piloto automático. Fora isso, agora de tecnologia, a Toyota trocou a multimídia desse carro. Antes era uma multimídia diferente, até a multimídia que mostrava também aqui as informações do sistema híbrido, mas agora eles estão com essa aqui que ela é maior e tem o que é muito pedido, um Apple CarPlay sem fio, e o que é algo bem legal e é um baita parabéns aí para a marca. Essa versão top, ela ganha, e só nessa versão, ar-condicionado de 2 zonas, aqui o carregador de celular por indução, esse interior, claro, como eu já comentei, que é da versão Premium, e ele também tem um banco do motorista elétrico, no caso, só o banco do motorista, né? E que também é um opcional aqui dessa versão. Agora, vou abrir ali o capô para poder falar um pouco sobre o sistema híbrido, mostrar também ali a questão das baterias. Com o capô aberto, a gente pode ver aqui o conjunto 1.8 Flex,
que nesse caso atinge no etanol 101 cavalos de potência e que é ligado a 2 motores elétricos que ficam aqui também na dianteira, na parte inferior, que chegam a 72 cavalos de potência. Tudo isso permite uma potência combinada, e lembrando que a potência combinada não envolve soma dos 2 motores, mas sim quando os 2 motores conseguem efetivamente trabalhar juntos, mas não no maior potência dos dois. Ela chega a 122 cavalos. E qual que é o objetivo dessa história? O objetivo é chegar aqui, que são nas médias de consumo, que segundo o Inmetro é de 18 km por litro na cidade com gasolina e 15 na estrada. E lembrando que na estrada é mais baixo, por quê? Porque como a gente não usa tanto a regeneração de energia e a economia desse carro está justamente em utilizar aquela bateria embaixo dos bancos para conseguir movimentar mais o carro, e na estrada isso não é tão interessante, o consumo fica mais baixo. E aí, questão de torque, ele tem até 16 kgfm no motor elétrico. E quanto que esse carro vai fazer de 0 a 100? Bom, isso é matéria do nosso teste, mas eu já adianto que o divulgado é ali na casa dos 10,5 segundos e 11 segundos. Do motor, a gente vai direto para os bancos traseiros do carro. Parece estranho? Parece, mas vocês vão entender o motivo. Lembrando aqui, entre eixos de 2,7 metros, comprimento de 4,6. Mas o motivo da gente estar aqui é porque as baterias ficam posicionadas justamente embaixo desses assentos. Eu não estou com acesso a elas aqui, mas vocês podem ver que tem aqui até uma divisória, uma tampinha, e já estou colocando aqui na foto como que é essa bateria, e que tem aí 1,3 kWh de capacidade, o que, se você for pensar, é 50 vezes menor que a bateria de um Renault Zoe ou 90 vezes menor que a bateria de um Audi e-tron. E é justamente por essa razão que ela pode ser recarregada somente pelo motor a combustão, e é por essa razão também que ela vai ficar em 3 km de autonomia no modo 100% elétrico. Deixa eu abrir aqui o porta-malas para mostrar para vocês, lembrando que a capacidade ela é bem legal. Vamos aqui de porta-malas, a gente tem 470 litros de capacidade, e nesse caso uma coisa interessante e que não está sendo comum, principalmente nos elétricos que a gente dá uma olhada, que é o step, algo bem buscado em situações em que o selante de pneus, aquele de quando você fura o pneu, ele pode não ser tão efetivo assim. Com isso, agora eu vou dar uma voltinha com ele, mostrando dentro da cidade e na estrada muita ênfase no sistema híbrido e como que esse carro se comporta, fazer ali um testezinho de 0 a 100 e também de retomada para entender como é que os motores trabalham e chegar à conclusão se o Corolla é sim o seu próximo híbrido e como que essa tecnologia trabalha em questão. Vamos dar uma volta agora na cidade com o Corolla híbrido, e que o nosso objetivo vai ser mostrar um pouco aqui do sistema funcionando, da economia, quantos quilômetros por litro faz e, claro, passar um pouco das impressões de suspensão e dirigibilidade. Depois disso, a gente vai para a estrada para poder fazer uns testes de desempenho. Então, liguei ele agora. Nenhum barulho. Ele já ligou no modo elétrico, porque ele sabe que a bateria tem energia suficiente para isso. O de som ligou junto, mas aí já baixei o volume e vamos ao que interessa. Bom, o carro está ativado, aparece aqui uma logozinha escrita Ready no painel e em cima até uma logo verde escrita EV, que é Electric Vehicle. E por que isso? Porque como esse carro ele liga no modo 100% elétrico, ou seja, sem nenhum tipo de barulho, ele quer que a gente saiba que o sistema está ativo justamente para alertar pedestres e para você não ter nenhum problema de acelerar o carro sem ficar sabendo. Então, bom, vou engatar ele aqui, coloquei o carro no modo Drive, o freio de mão dele é manual, e logo que eu saio, o carro está no modo 100% elétrico ativado. Vou andar mais um pouco, vocês conseguem ver aqui que a gente tem até uma leve subida, então ele já ativou agora o modo a combustão. Se você prestar atenção, que no painel já está aparecendo um símbolozinho em vermelho, que é o de que o sistema a combustão está estacionado. Andando na cidade, o que acontece muito aqui? Ele tem os 3 motores e o objetivo é sempre consumo. O foco do Corolla, o foco da Toyota com o Corolla é sempre ter um consumo legal. Então, o que o carro faz a todo instante é alternar modo elétrico e modo a combustão. Nesse instante, por exemplo, ele acende aqui uma luz no painel, pode olhar ali,
que é a luz de EV, é a luz de Electric Vehicle, e significa que o modo 100% elétrico é o que está operando. Pode ver até aqui na tela que ele mostra que quando eu acelero, que a energia das baterias ela está indo para as rodas dianteiras e que por essa razão está movimentando. Agora essa mesma seta voltou, ela está indo para trás, indicando que a regeneração de energia, dá para mostrar aqui que a gente está numa descida, mostrando que a regeneração de energia que está carregando essa bateria. Então o que o carro faz? Tudo para garantir o melhor consumo. Trazendo aqui para a tela, eu resetei esse medidor logo que eu comecei o teste, ele está indicando a média de 17 km por litro nesse instante. Essa é uma média que também às vezes chega a 20, chega a 15, mas 17 eu te garanto que ele vai fazer na gasolina. Fora isso, um pouco sobre o carro. O carro ele é confortável, ele tem um bom rodar. A Toyota, como o Corolla, ela preza muito aí pelo conforto de direção, muito mais do que desempenho, isso em qualquer versão, ela preza pelo conforto de direção. E o carro ele tem um painel digital bom de visualizar, ele tem um conta-giros bem claro. Assim, vamos lá, questões mais específicas, ele não é um carro que te traz um apelo muito grande de sofisticação e nem nada, mas o objetivo é ser muito fiel à sua proposta. Consumo, qualidade, e a partir daí você conseguir ter um carro que entrega o que é devido. Nítido o silêncio rodando com ele, muito porque ele consegue trabalhar no modo elétrico em várias circunstâncias. Mas temos um ponto, como o sistema de baterias ele é carregado pelo motor a combustão e também ali pela regeneração, muitas vezes o próprio motor a combustão aciona, isso levando o giro ali para 1000 RPM, 1500 RPM, justamente para carregar o motor elétrico. Então esse silêncio ele é cortado em alguns instantes. Sobre a questão do início do vídeo, do Corolla somente a combustão e com o conjunto híbrido, e também do confronto entre propostas deles. O que eu quero mostrar nesse ponto? Que o foco aqui é o consumo, mas é você também, com o torque do motor elétrico e o desempenho, chegar muito rápido em velocidades até 60 km por hora. Então veja que aqui eu estou a 40 e se eu precisar retomar, ele aciona os dois motores e tem uma agilidade bem de prontidão. Claro, aqui é uma subida, tudo, mas o objetivo é que você consiga fazer isso. Agora, sobre a interação entre os motores, quero passar aqui para o painel, que o que acontece? A todo instante, a gente vê uma troca de luzes. Quando está vermelho, é porque o motor a combustão envia energia para a bateria e está movimentando aqui o eixo dianteiro, que é o eixo onde o carro puxa, né? Esse aqui é um carro tração dianteira. Quando eu freio, a seta já muda. Ela vem aqui para uma seta verde, indicando que a energia dos freios e também da desaceleração, ela está sendo enviada. E aí quando ele está no modo elétrico, como agora, ele aciona uma seta verde saindo da bateria para o eixo dianteiro, mostrando que agora é o motor elétrico que está em atividade. Na estrada, agora o objetivo é a gente trazer um pouco do ruído interno nesse trajeto e também mostrar um pouco do consumo e ali a questão de retomada e como é que esse carro anda na prática, né? Vamos relembrar então, são 101 cavalos de etanol do motor a combustão, mais 72 cavalos do motor elétrico, dos dois motores elétricos. Tudo isso a Toyota divulga com uma potência combinada de 122 cavalos e que permite aí, para permitir um 0 a 100 na casa de 10,5 segundos, 11 segundos, ou seja, um desempenho que não é tão alto, pensando principalmente que o próprio irmão dele, somente a combustão, vai fazer um 0 a 100 ali na casa dos 9 segundos, sem muito esforço, ou seja, um carro que vai ter mais desempenho e que a própria marca continua oferecendo na versão mais top, muito porque alguns clientes preferem para viajar o desempenho do carro somente a combustão. Mas legal, aqui vamos trazer alguns dos dados dele, quero mostrar um pouco do painel, acho que está dando para visualizar. O consumo segue na média do último reset, lembra que ele estava em 17 km por litro, agora está a 18, muito porque a gente também não está tão rápido aqui nesse trecho de estrada, mas é legal de mostrar como você consegue médias interessantes com esse carro. Ó, já foi para 17, o que deve acontecer aqui nesse trajeto, que ele chegaria em 15 numa viagem longa. Bom, vamos para as retomadas então. Vou colocar o carro em 60 km por hora e vamos ali até os 110, que é o limite da via, para a gente entender como é que é o desempenho.
Ele tem 3 modos de condução, vou botar no modo Power, que é como se fosse o Sport do Toyota. Então, acelerando tudo. Dá para notar que até ali os 80, 100, a gente tem um desempenho que é até interessante. Depois disso ele começa a ficar mais apertado, muito porque o carro ele não tem esse foco, né? O carro ele acaba pesando em altas velocidades e é, né, por essa razão que aí o somente com motor a combustão tem sido olhado em muitas hipóteses. Porém, o que a gente quer destacar aqui? Que nada disso impede que você consiga viajar com uma certa tranquilidade com ele. Veja que ele mantém aí uma velocidade de 120 km por hora, sem muito esforço, e a partir daí você consegue ter um bom trecho de rodovia. Então você não vai ter o desempenho de um motor turbo ou de um motor 2.0 maior, mas mesmo assim não vai te impedir. Eu pessoalmente andei nesse carro aqui, andei no Corolla Cross, e a sensação é que ele tem até mais dirigibilidade e é melhor de conduzir nessa situação do que o próprio Corolla Cross. Sistemas adaptativos de condução. O que eu quero passar aqui? Ele tem leitor de faixa, ele tem o detector de colisão, ele tem farol alto automático e ele consegue manter ali com o piloto automático adaptativo. Para ativar, eu vou clicar num botão do painel, coloco a velocidade, coloquei 75 km por hora aqui e eu consigo também configurar a distância do carro à frente. A partir daí, o carro mantém, ele vai viajar aí só segurando o carro da frente. Mas o maior ponto aqui, comparado a outros carros, e que é até um pênalti que a gente pode dizer aqui, o detector de faixa ele não mantém o carro no meio da faixa a todo instante. Na verdade, a única coisa que vai acontecer é que se você começar a escapar, isso eu posso simular aqui essa situação de começar a escapar da faixa, o carro ele vai retornar, ele apitou e ele puxa. E depois logo em seguida ele vai pedir para colocar a mão. Então não é um sistema em que você consegue ficar totalmente sem intervir muitas vezes, como é o sistema de alguns outros carros, ali por exemplo da Volvo e etc. Bom, vamos agora para um teste de 0 a 100 km por hora, vamos ver quanto a gente consegue com esse carro e depois eu trago uma conclusão do nosso vídeo. Voltando, depois de mostrar um pouco do Corolla por fora, por dentro e também levar ele para uma volta, quero trazer aqui as minhas conclusões sobre o modelo, principalmente aí no sistema híbrido, também sobre dirigibilidade e claro, para ajudar a decidir aí sobre a compra de um Corolla novo e também um modelo seminovo, já que a gente está falando aqui de um produto que começa a aparecer aí cada vez mais no mercado. Bom, de início queria falar que o Corolla, como carro em si, ele é muito semelhante àquele Corolla ali de 2015 em termos de carroceria, desenho e espaço interno. Claro, a marca evoluiu, substituiu aí o motor, colocou painel digital, multimídia, bancos claros, teto solar, mas no geral ainda é um carro muito semelhante, e o que não é algo ruim, já que o Corolla sempre foi conhecido pela confiabilidade, pelo conforto. Assim, é um carro que quando você pega uma rua esburacada, você vê que ele de fato cumpre muito bem com a função. Então esses são pontos fortes do modelo. No caso, o que aconteceu? Os preços dos carros aumentaram muito no Brasil. Então esse aqui é um carro que na versão mais completa já está por R$187 mil, e por essa razão a gente já poderia esperar mais algumas coisas de requinte nele, no sentido de um teto com acabamento melhor, aqui em cima por exemplo, talvez um teto solar um pouco maior, alguns destaques que ainda não vem, muito porque esse é um carro que tem o seu início como um modelo um pouco mais acessível que era na época. Mas de todo modo, o que acontece aqui com o Corolla? Ele ganhou muita coisa bacana. Hoje eu falei ali do painel digital, mas ele hoje tem assistente de faixa, ele tem detector de colisão, ele tem farol alto automático, um farol full LED bem potente. Então esses são grandes atributos e que a gente tem aqui que elogiar do Corolla. Então nesse aspecto, você vai ter um carro que é confortável, um carro bom de dirigir e claro, agora a gente entra no ponto que é o mais interessante, o que mais importa aqui, que é o conjunto híbrido.
Sobre o conjunto híbrido, é muito importante a gente destacar uma mudança grande de personalidade do Corolla. Porque o que acontece? Desde que o carro surge ali com essa carroceria, por volta ali de 2015, etc., esse é um carro com foco em conforto, um carro com foco em um uso urbano, e é um carro que não tem foco esportivo. O Corolla nunca teve esse foco. E quando você troca o motor 2.0 a combustão por um motor 1.8 híbrido, que tem, no caso, um foco total em eficiência e consumo, o carro muda completamente a sua proposta. E sobre isso, a gente tem que fazer uma consideração. A gente deixa de ter uma velocidade final tão alta, um 0 a 100 tão rápido, para ter um carro com boas médias de consumo, como vocês puderam ver ali do Inmetro. E sobre o conjunto, o que é legal de dizer? Que aqui a gente deixa de ter um motor 2.0 para ter um motor 1.8, só que de um ciclo diferente. Esse motor é 1.8 de ciclo Atkinson, que é um motor que muda as taxas de compressão e expansão justamente para aumentar, para fazer médias maiores de consumo. Ou seja, o próprio motor a combustão desse carro, ele trabalha de uma forma mais eficiente. Então, assim, é por isso que desde quando ele deixa de ser 2.0, esse carro não tem um foco tão grande em desempenho. Junto a isso, entram dois motores elétricos que chegam até 72 cavalos de potência, em que são abastecidos, eles pegam a sua energia da bateria de 1,3 kWh que fica posicionada aqui nos bancos traseiros. Então o que acontece? O motor a combustão de 101 cavalos, junto com os dois motores elétricos, eles estão sempre se alternando. Vocês puderam ver no teste ali que você às vezes pega uma descida, fica só no elétrico, às vezes você pega uma subida, ele já entra o motor a combustão. Quando você está na estrada 100 por hora, às vezes ele consegue desativar o motor a combustão e ficar só elétrico. E essa é uma alternância constante, sempre pensando no melhor consumo. E na prática, o que acontece? A gente chega nos 17 km por litro com facilidade aqui dentro da cidade, e na estrada você ainda consegue uns 15, 16, depende muito do teu uso, porque você começa a se acostumar a dirigir com o sistema híbrido trabalhando. Na cidade, eu posso dizer que eu dei algumas voltas aqui, podem até acompanhar lá no nosso Instagram, no Instagram da Electric BR, e deu para chegar a 20, 21 km por litro dentro da cidade, e sem muito esforço, mas de média a gente fala dos 17. E o que acontece na prática? Essa bateria aqui, toda hora ela está sendo recarregada pelo motor a combustão, pelos freios, pela desaceleração, e por essa razão você fica sempre acompanhando quando que o motor elétrico pode entrar ou não. E aqui eu queria falar um pouco sobre o sistema híbrido dele, e é onde a gente tem a maior diferença aí para o mercado, e a gente conclui vendo se vale a pena ou não. Quanto ao conjunto híbrido, o que acontece aqui é o seguinte: esse é um híbrido do tipo não plug-in. Então, para você carregar a bateria, você depende exclusivamente do motor a combustão e da desaceleração e da energia dos freios. E na prática, o que faz isso acontecer em termos de emissão? Esse é um carro que é bem menos eficiente que um híbrido plug-in ou que um 100% elétrico, porque ele trabalha muito menos somente no modo elétrico. Aqui a autonomia só no modo elétrico, ele até tem um botão ali para ligar, ela dá uma média de 3 km e isso limitada aos 30 km por hora. Então é uma mudança bem significante em termos aí de um carro híbrido plug-in que vai poder rodar 30, 40 km no modo 100% elétrico. Mas a grande consequência positiva disso é que por ele ter uma bateria menor, uma bateria de 1,3 kWh, e como eu falei, chega a ser 10 vezes menor que a de um híbrido plug-in e 50 de um 100% elétrico, ele consegue ter um preço mais dentro do mundo real. Claro, estamos falando de um carro que começa em R$177 mil, mas assim, se você pegar o híbrido plug-in mais acessível disponível no mercado brasileiro, ele é quase o dobro do preço desse carro aqui. Então, o que começa a acontecer? Você começa a chegar no teu primeiro híbrido justamente no Corolla, e no mercado de seminovos são os Corolla seminovos, os Toyota Prius. E vale a pena ou não? Bom, pensando em consumo, desempenho urbano, 100%. Você vai ter um produto bom, um produto que vai chegar em boas médias, e com ele você vai conseguir aí suprir muito bem o teu dia a dia. Agora, se o foco é um alto desempenho em estrada, se o foco aí é você conseguir andar em altas velocidades, aí, e claro, pensando que existem os limites da via, né? Mas, é claro, aí o Corolla híbrido pode começar a deixar de ser tão interessante, e aí você vai ter outros modelos. Mas por hora, você ter um híbrido que é mais próximo do preço de carros a combustão, faz total sentido. E aí,
a minha dica é, o Corolla híbrido sim, é um produto que vale a pena. Depois dele, claro, podendo ter mais dinheiro aí para poder comprar um carro mais caro, faz sentido aí ter um híbrido plug-in, ter um 100% elétrico, mas ele é uma boa porta de entrada. E aí, o que vocês acharam? Você teria o Toyota Corolla híbrido como seu primeiro híbrido? Ou melhor, como o seu carro híbrido? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa aí suas dicas, tem muita coisa nova para aparecer por aqui.